essa operação dos Estados Unidos lá no Irã, junto com Israel. E a gente vai falar um pouco mais agora, claro, sobre isso, com quem está nos Estados Unidos. O Pedro Paiva, nosso correspondente, está lá em Nova York e vai conseguir trazer para a gente como amanhece essa segunda-feira lá nos Estados Unidos. Nova York está começando o seu dia, né, Pedro? Muito bom dia para você, é sempre um prazer te ter aqui. Queria que você falasse um pouco do clima, como está o clima aí nos Estados Unidos, como a imprensa tem feito essa cobertura dos ataques que começaram lá no sábado e a gente não faz ideia de quando vão terminar. Olá, Natália, bom dia para você, bom dia também a todos que nos assistem. Aqui nos Estados Unidos, assim como no restante do mundo, não se fala em outra coisa que não esses ataques que começaram na madrugada de sábado. Aqui era 1h, né, no horário da costa leste, quando os primeiros mísseis caíram sobre Teherã. Assim, logo em breve, Donald Trump fez o comunicado. De lá para cá só se fala sobre isso. Mas existe muita expectativa para essa segunda-feira, Natália, principalmente porque se acredita que vai ter uma resposta muito mais forte por parte da oposição, de congressistas. O líder da oposição, inclusive no Congresso, Hakeem Jeffries, que fez críticas a esse ataque durante o fim de semana, né? Ele falou ontem a respeito dos 3 americanos que morreram. Ele disse o seguinte: nenhum outro herói americano precisa morrer por causa de uma decisão imprudente de ir à guerra. O Congresso deve agir esta semana para conter este presidente. Essa vem sendo, de certa forma, a linha da oposição aqui nos Estados Unidos, né? Lembrar que essa guerra não foi autorizada pelo Congresso, algo que é necessário de acordo com a legislação aqui dos Estados Unidos. Então deve existir uma pressão sobre isso no Congresso. Mas tem também muitas expectativas, Natália, para além do cenário do conflito, das consequências econômicas que esse conflito deve trazer. Né? Isso porque tem uma expectativa de que a Bolsa de Nova York abra em queda nessa segunda-feira. O preço do petróleo já subiu para quase 10%, já subiu quase 10% desde o início do conflito, principalmente por conta ali do fechamento do Estreito de Hormuz, por onde passa aproximadamente 20% do petróleo consumido no planeta inteiro. Então, existe muita expectativa para essas primeiras horas agora da manhã, inclusive uma coletiva de imprensa que será realizada pelo Peter Hegseth, que é o secretário de guerra dos Estados Unidos. Essa coletiva de imprensa está marcada para as 8h da manhã, aqui no horário da Costa Leste, 10h da manhã, aí no horário de Brasília. Ô Pedro, esses últimos pontos aí que você trouxe, como por exemplo a abertura da Bolsa, né, eram muito importantes e tinha uma expectativa muito grande, porque como o ataque todo acontece, né, durante um final de semana aqui para o Ocidente, tinha a expectativa de saber como que o mundo, a economia do mundo ia reagir a esse conflito, que é isso, começou e a gente não sabe quando vai terminar. E vem escalando, vem adicionando outros países. Então essa é das expectativas não só para se observar o que vem dos Estados Unidos, mas também o mundo todo. O Brasil também está nessa expectativa, o mercado brasileiro está muito preocupado, né? Principalmente com essa questão do petróleo, ali a região toda que está em conflito. É uma região muito importante para o petróleo. O Estreito de Hormuz é esse lugar que está fechado e a gente não sabe quando ele vai voltar a funcionar plenamente. Então essa é das grandes preocupações. A partir dessa segunda-feira, além de todo o conflito, tem a questão econômica que volta a funcionar para valer aqui no Ocidente, né? Exatamente. E pegando um pouco de volta na questão do conflito em si, né, Natália, você mencionou que esse conflito está se espalhando, né, pelo Oriente Médio. Essa era uma preocupação que existia desde o início aqui nos Estados Unidos. Quando se fala em uma guerra como essa, a gente pode saber como ela começa, mas a gente nunca sabe como um conflito desses termina, né? Ontem, Donald Trump, no vídeo que você mencionou, né, ele afirmou que os ataques contra o Irã devem durar mais 4 ou 5 semanas. Né? Mas é impossível saber se, de fato, esses ataques terminam em 5 semanas.
né? Isso porque ainda não se sabe por quanto tempo, qual é a força total que o Irã tem de contra-ataque contra essa ofensiva dos Estados Unidos e de Israel. Você bem pontuou que de início parecia um contra-ataque moderado, que não tinham força para fazer esse contra-ataque, agora já está já existem análises diferentes, né? Você listou aí uma série de países, né, por onde esses contra-ataques iranianos aconteceram. Donald Trump ontem afirmou que os Estados Unidos teriam dizimado toda a liderança militar do Irã e que também líderes militares do Irã estariam procurando os Estados Unidos, telefonando para a Casa Branca, querendo se render, mas essa informação, inclusive, foi negada pelo Ali Larijani, que é o líder de segurança nacional do Irã. Ele fez uma sequência de postagens nas redes sociais, diz que Donald Trump tá indo contra a promessa de América em primeiro lugar, indo para um lugar de Israel em primeiro lugar. E ele diz também que o Irã não negociará com os Estados Unidos e que Donald Trump está certo em se preocupar com a nova de americanos. Ou seja, fez publicações num sentido contrário, né, desse que Donald Trump deixou entender que essa liderança militar estaria de alguma forma recuando. E Donald Trump ele pediu também, né, para que os guardas revolucionários do Irã se rendessem, prometeu que eles teriam, inclusive, imunidade caso eles se rendessem, mas se não se rendessem, que então eles veriam situações difíceis nos próximos dias. Mas, de novo, Natália, essa é uma situação na qual a gente sabe como começa, não sabe como termina, né? Os Estados Unidos têm um histórico de conflitos no Oriente Médio nas últimas décadas, que todos pareciam conflitos que começariam e terminariam rapidamente. Tem o Afeganistão, tem o Iraque. Não foi o caso, né? Foram conflitos que demoraram anos. E essa é uma preocupação dos americanos. Tinha saído uma pesquisa, última informação aqui, há alguns dias atrás, é uma pesquisa do dia 24 de fevereiro, do Instituto YouGov. Ela mostra que apenas 27% dos americanos eram favoráveis a uma ação militar contra o Irã. Ou seja, praticamente um quarto da população, né? Sendo que quase metade da população era contrária. O restante estava ali em cima do muro, indeciso, não soube responder. Mas, ou seja, existe uma maioria dos americanos contrários a esse conflito, isso por conta, claro, desse trauma que todas as gerações aqui nos Estados Unidos têm, né? Seja a geração do Afeganistão, do Iraque, do Vietnã, da Coreia, da Guerra da Coreia, dos mais jovens até os mais velhos, todos passaram por algum tipo de conflito que deixa marcas, né? Então, existe aqui na população americana um repúdio a uma guerra prolongada, né? Por mais que, sim, exista uma comemoração, principalmente por parte da diáspora iraniana aqui nos Estados Unidos, exista uma visão geral da população de que o governo iraniano é um governo autoritário, ainda assim o conflito em si não é popular por aqui nos Estados Unidos, Natália. Ô Pedro, e o próprio presidente Donald Trump prometia acabar com guerras grandes, né, e não entrar em guerras grandes. Essas promessas todas que ele não tem cumprido, é claro que vão reverberar, a conta vai chegar lá no final do ano, nas eleições de meio de mandato, que é também, claro, uma preocupação do presidente Donald Trump. Os parlamentares não estão felizes com esse novo conflito que os Estados Unidos embarcam junto de Israel, lá no Oriente Médio, contra o Irã. E a gente vai ver esses reflexos, né, ao longo do ano, mas principalmente lá nas eleições, com aquela renovação do Congresso que vai acontecer em novembro, né? Exatamente, Natália. E Donald Trump, quando ele inicia essa guerra sem uma pedida de autorização
do Congresso. Donald Trump já tinha em outros momentos, quando ele realizou o ataque contra a Venezuela ou mesmo contra o Irã no ano passado, Donald Trump usou o argumento de que ele não poderia deixar que o inimigo soubesse desse ataque de antemão. Mas vale lembrar, isso é o que diz a lei americana. Para os Estados Unidos entrar em guerra, o Congresso precisa autorizar. Só o Congresso pode autorizar uma guerra nos Estados Unidos. Mas Donald Trump não pediu essa autorização dos congressistas exatamente porque seria difícil consegui-la, mesmo tendo maioria na Câmara dos Deputados e no Senado. Isso porque, apesar da ampla maioria dos republicanos terem apoiado esse ataque contra o Irã, existe um grupo menor que vem se manifestando contrário. Isso porque, de novo, as pesquisas apontam que a guerra é muito impopular. Esses são congressistas que procuram a sua reeleição em novembro e defender um conflito armado dificulta ainda mais a situação. As pesquisas já apontam que os democratas têm uma vantagem ampla na eleição de novembro. Apoiar um conflito que a ampla maior parte da população é contra, obviamente, dificulta a vida desses parlamentares. Então, pedir uma autorização para o Congresso nessa situação poderia correr o risco de, apesar da maioria republicana, não conseguir conquistar essa autorização. Os democratas querem forçar uma votação exatamente para impedir Donald Trump de continuar com esse conflito, mas não está claro ainda se essa votação será uma votação viável, se eles terão nomes suficientes por parte do Partido Republicano para forçar essa votação. Isso porque a presidência da Câmara, o Speaker of the House, é o Mike Johnson, que é do Partido Republicano, então ele consegue controlar a pauta, a não ser que exista um número suficiente de congressistas para forçar essa votação. Mas, certamente, Natália, esse conflito pode dificultar mais ainda a vida dos republicanos na eleição de novembro, principalmente se tiver um impacto forte na economia. Vamos lembrar, qual é a pauta principal dos americanos aqui, de acordo com as pesquisas? É a economia. Os americanos estão insatisfeitos com a inflação, com a alta dos preços. Se esse conflito, que já aumentou em 10% o preço do petróleo internacionalmente, aumentar o preço dos combustíveis aqui nos Estados Unidos, a gente entra naquele efeito cascata. Preço do combustível mais alto significa preço de mercadorias nos supermercados mais altos, não só nos Estados Unidos como no restante do mundo, é claro, e isso, obviamente, impactará Donald Trump e o Partido Republicano. Ô Pedro, mais uma perguntinha sobre o conflito, porque, claro, é o grande assunto, né, desse comecinho de semana. Em relação à população, que é isso, né, não concorda com esse conflito também, mas a população já começa a falar sobre medo de atentado terrorista. Por que a gente fala sobre isso, né? De repente, o pessoal que está acompanhando a gente ainda não fez essa relação ou não entendeu direito tudo que está acontecendo, mas o Irã está mais próximo geograficamente de Israel, tá? A 2.000 quilômetros de Israel. Um conflito armado no chão não é esperado. É tudo muito mais complexo em relação a isso. A guerra está aérea, né? Por enquanto, por causa dessas trocas de mísseis. Mas os Estados Unidos têm recebido essas respostas, né, através das suas bases militares lá no Oriente Médio. Tudo muito distante, tudo muito localizado no Oriente Médio. Eles têm um medo, estou perguntando para o Pedro agora se há já um medo na população norte-americana de que o ataque possa chegar no Ocidente e aí chegaria através, muito provavelmente, de um ataque terrorista. Então já começa a se falar de medo de ataque terrorista, ô Pedro, por causa dessa invasão, desse ataque ao Irã? Natália, já sim, e desde as primeiras horas de sábado, tá? Nova York, obviamente, é uma cidade traumatizada com ataques terroristas desde o 11 de setembro de 2001 e por aqui o prefeito Zohran Mamdani já se manifestou no próprio sábado. Ele criticou bastante a ação militar dos Estados Unidos, chamou de uma escalada catastrófica e afirmou estar em contato direto com a comissária de polícia de Nova York, exatamente com o intuito de aumentar o policiamento nas ruas, nos locais turísticos, nos espaços de muita circulação.
A mesma coisa fez a governadora do estado aqui de Nova York, Kathy Hochul. Ela anunciou que a polícia estadual estaria mais presente em centros culturais, templos religiosos e consulados, que são espaços que eles acreditam que podem ser alvos de um possível ataque terrorista em represália a esse ataque contra o Irã. Né? Ou seja, ambos falaram sobre essa preocupação e falaram por quê. Aqui em Nova York, imediatamente é a primeira coisa que as pessoas pensam. Né? As pessoas ficam tensas, pensam sobre a segurança de sair de casa, de pegar o metrô. Então, responderam a essa ansiedade da população. Mas tanto o prefeito quanto a governadora afirmaram que essas medidas eram por cautela, que não existe até aqui nenhum tipo de indício de que tem algum tipo de ataque terrorista planejado para a cidade. Mas a gente sabe que isso é algo que preocupa bastante por aqui e preocupa em outras partes do mundo também. Né? A gente tem outras cidades ao redor do mundo que já foram alvos de ataque terroristas e que nesse momento, claro, essa é uma preocupação considerável. Os mísseis, né, do Irã, eles não atingem os Estados Unidos, não conseguem chegar aqui até os Estados Unidos. Mas a forma de ataque por aqui seria esse tipo de ação, né? Uma ação terrorista, seja numa estação de metrô, contra um edifício, enfim, existe sim essa preocupação e as autoridades aqui já estão lidando com essa possibilidade. Perfeito. Pedro, agora então para a gente encerrar a sua participação, a última vez que você conversou com a gente, o chão aí atrás estava todo branquinho. Não tinha, né, nenhum pedacinho de asfalto. A gente já vê que a situação está bem melhor. A última vez que você entrou tinha aquele recorde, né, o maior número de neve dos últimos 10 anos. Fala um pouquinho sobre isso também, por favor. Então, Natália, tava aqui, ó, mostrando para vocês que agora só tem um pedacinho de neve aqui, ó, tá vendo? Que resiste aqui no horizonte. Tem alguns montes ainda de neve, porque quando vão limpando a rua, eles vão concentrando em pequenos morrinhos, né? Mas já derreteu bastante. Eu comentei com vocês que a nevasca que caiu aqui em fevereiro foi a maior em 10 anos, foi maior inclusive do que a de janeiro. Né, mas teve uma diferença. A nevasca de janeiro, logo depois que caiu a neve, a gente passou quase 3 semanas seguidas com temperaturas abaixo de zero. Ou seja, quase 3 semanas que as máximas não passavam de zero. O mais quente que ficava era -2, -1. Ou seja, aquela neve toda não derretia. Né? Então, aquilo ali continuou, né, na cidade durante semanas e semanas. Essa nevasca agora de fevereiro nevou mais. Porém, na semana seguinte, as temperaturas já aumentaram, chegaram a 2, 5, e isso faz com que a neve desapareça um pouco mais rapidamente. Nesse momento aqui, deixa eu ver quanto está fazendo. Nesse momento está frio, está fazendo -6 aqui em Nova York. Mas no fim de semana que vem, promessa de que vai fazer 17 graus. E 17 graus depois desse inverno todo é como se fosse um grande dia de verão. Eu tava brincando aqui com os amigos, Natália, da gente ir pra praia. Pegar uma prainha com 17 graus, que eu acho que já vai estar adequado. Com certeza. Ô Pedro, recentemente tivemos o carnaval aqui no Brasil. E eu sempre uso luvas no carnaval. Eu tô quase sempre de luva. E a coisa da luva, você não consegue mexer no celular, é impossível. Mas eu vi que você tem uma luva especial, obviamente, né? Porque nessas épocas aí, vocês não conseguem realmente viver sem luva, né? Exatamente. Essa minha luva aqui, ela funciona, consigo mexer. Às vezes dá algum probleminha ou outro, você tem que clicar um pouquinho mais, mas vai, né? Funciona. E vou te falar que às vezes, dependendo do frio, até com a luva a gente já começa ali nas pontinhas do dedo, sentir uma dorzinha. Precisa colocar a luva e a mão dentro do bolso. Mas estamos chegando ao final, Natália. Pelo visto, sobrevivemos a esse que foi um dos invernos mais frios das últimas décadas aqui em Nova York. Você prefere frio ou calor, ô Pedro? Natália, eu prefiro muito frio, adoro o inverno, mas esse inverno aqui eu vou te falar que veio pra, assim,
tudo bem. É como se Deus estivesse dizendo, não gosta de frio? Então toma. Me fala aí o que você acha desse. Esse tá difícil defender, viu? Perfeito. É isso, Pedro Paiva trazendo informações muito importantes e também esse bate-papo excelente de só quem tá lá mesmo que consegue trazer pra gente esses detalhes. Valeu, Pedro, é sempre muito bom te ter aqui. Até mais, Natália. Bom dia. Bom dia. E de todas as informações